Bom, gente, eu trouxe aqui um resumo inicial importante, né, antes da gente aí fazer exercício, da ideia de comprimento de circunferência, tá bom? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né, ao calcular a área e o comprimento de uma circunferência, que são duas coisas distintas, tudo bem? Então o comprimento, gente, ou o perímetro, né, de um círculo ou de uma circunferência seria o comprimento desse contorno aqui, ó. Veja na minha figura, nessa figura aqui do lado esquerdo, que eu tenho esse anel aqui, esse revestimento por fora desse círculo. E esse revestimento, né, essa casca, este contorno aqui desse círculo é o que nós chamamos de circunferência. E é da circunferência que eu consigo calcular o perímetro ou o comprimento, tudo bem? Não é do círculo. Ou a parte interna, né? Seria a parte de fora. Quando eu calculo o perímetro do círculo, estou calculando, na verdade, o perímetro da circunferência dele. E a circunferência nada menos é do que essa parte, este contorno, essa casca por fora do meu círculo, né? Ok? Bom, então aí existe primeiro eu queria destacar essa diferença, né? Que existe essa diferença entre círculo, né? Que é a parte preenchida, a parte interna, e a circunferência, que é a parte de fora, o contorno, tudo bem? Bom, gente, queria falar aqui também, né? É importante a gente saber diferenciar o raio e o diâmetro da circunferência. Então, coloquei aqui um desenho simples, tá? Para ilustrar isso. Então, toda vez que a gente estica uma linha, né, ou traça um segmento dentro de uma circunferência que vai de uma extremidade até a outra, nós estamos desenhando uma corda nessa circunferência. Então, por exemplo, ó, veja aqui o ponto B e o ponto C. Ó. Eu peguei uma corda ou uma linha e estiquei. Aqui do ponto B, fui até a outra parte da circunferência no ponto C. Veja que eu estiquei uma corda aqui, tá? E eu consigo fazer várias cordas. Teria uma corda aqui, outra para cá, para cima, de todo quanto é lado aí, de infinitas formas de fazer. A gente pode esticar uma corda que vai de uma ponta até outra, até uma cordinha bem pequenininha aqui, ó, que vai daqui até aqui, seria considerado uma corda. Tudo bem? E aí, galera, a ideia de diâmetro é exatamente o que? É a maior corda que pode se esticar de uma extremidade até a outra dentro de uma circunferência ou dentro de um círculo, tudo bem? Então aqui, ó, vejam que aqui do ponto A, que eu tenho aqui em destaque, fazer de azul, eu tenho aqui, ó, do ponto A até o ponto D de dado, nós temos o nosso diâmetro. O diâmetro da circunferência. Por quê? Esse diâmetro é a maior corda que eu posso esticar dentro de uma circunferência, tá? É a corda que passa no centro da circunferência. Vejam aqui a localização do meu centro, ó, o centro O. Então, a corda que passa no meio, passa no centro, vai ser sempre a maior corda. E eu consigo ver isso, né? Ó. À medida que eu vou chegando no meu centro, ó, a minha corda, o tamanho da minha corda ela vai aumentando até que eu chego no tamanho máximo, que é o diâmetro. Depois se eu subir um pouco mais, aí eu vou diminuindo de novo, né? Essa é uma propriedade aí da circunferência, né? Dos corpos redondos, né? Na geometria plana. Tudo bem? Bom, e queria destacar também a questão do raio. O raio é a metade do diâmetro, tá? É a metade dessa corda, né? Desta maior corda aqui, ó. O raio tá aqui. Então, ó, a gente vai do centro da circunferência até a extremidade, tá? Então, aqui, ó, se eu tenho o diâmetro de A até D, eu vou ter aqui, ó, de O até D como sendo, vou pintar aqui para ficar bem claro, como o nosso raio também, ó. Tem um raio aqui e tem um raio aqui, ó. Vejam que a união de dois raios eu tenho o total, né, o todo, que vai ser o meu diâmetro, tudo bem? E o raio, ele pode ser, ele tem várias direções, né? Infinitas direções. Eu tenho um raio aqui para cima, também vou ter um para cá, vou ter para cá. Olha aqui, ó, raio. Olha o tanto de raio. Tudo bem? Parece mesmo a raiação, né, de uma roda de bicicleta, né? Olha aqui, ó. Tudo bem? E aí, galera, olha aqui, ó.
P igual a 2 vezes raio vezes π. É a fórmula para a gente calcular o perímetro ou o comprimento da nossa circunferência, tá? Esse 2 vezes raio é o que? É o diâmetro, ó, tá? Então a gente pode utilizar aí 2 vezes o raio ou o diâmetro, não vai ter diferença nenhuma. Tudo bem? Perímetro é igual a 2 vezes raio vezes π. E aí, ó, lógico, né? A gente já viu isso, nós já vimos isso, que a constante de circunferência aqui, né? A nossa constante de circunferência vale aproximadamente 3,14, tá? De uma forma aproximada, porque esse número aqui é um número irracional. Ele não tem fim, ele é infinito e ele não tem uma ordem também, né? Como a gente tem nas dízimas periódicas. Então ele é um número irracional, tá? Constante de circunferência. Essa constante de circunferência é calculada de que forma? É o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, tá? Em todas as circunferências, sempre o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro vai dar aproximadamente 3,14, que é exatamente essa constante de circunferência. Tudo bem, gente? Bom, galera, tenho aqui então 2 exemplos, né, utilizando esse conceito de perímetro ou comprimento da circunferência. Vamos resolver eles, tá? Então a gente tem aqui o primeiro, ó. Uma praça circular tem área de 6.400 π centímetros quadrados. Qual o comprimento dessa praça? Veja, galera, que ele deu o valor da nossa área, né? Ele deu o valor da área dessa circunferência. Ele falou que a área é 6.400, isso ele disse, né? Π centímetros quadrados. E ele pede pra gente calcular, na verdade, o perímetro, né? Ele não está contente com a área, ele quer saber qual é o comprimento, né? Dessa circunferência. Eu vou fazer de azul para ficar um pouquinho destacado. Então tá, gente, vamos calcular o comprimento. Então, como que calcula um comprimento, né? A gente tem que saber como que calcula inicialmente, né? Então, comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π. O valor do π a gente tem. O valor do 2 é constante, sempre vai ser 2. Agora, o valor do raio é o que nós não temos, né? Então, a gente precisa, através desse 6.400 π, que foi a informação que ele nos deu, calcular o valor do raio. Então, como que a gente calcula a área, né? A área de uma circunferência, de um círculo, perdão. A área de um círculo é assim, ó, π vezes raio ao quadrado. O 6.400 π, o exercício nos forneceu e ele disse que este valor é o valor da área da praça. Então, para calcular a área, esse 6.400 π já está calculado. Ele já me deu o valor. Então, esse valor aqui, ele vai no lugar do A, né? É o valor da área, a área. Então, fica 6.400 π. Isso aqui é igual a π vezes raio ao quadrado, tudo bem? Π vezes raio ao quadrado. Eu quero achar o valor do R. Então, eu vou pegar esse π e passar para o outro lado, fazendo a troca de operação do que ele está fazendo aqui. Então, o que o π faz com R? Ele multiplica. Veja o pontinho de multiplicação, né? Desde o começo. Então, o contrário de multiplicar é dividir. Então, esse cara passa para o outro lado dividindo. Então, fica 6.400 π sobre π. E o R ao quadrado fica sozinho lá, ok? Então, tudo bem, gente. Π eu posso dividir com π, ok? Eu posso fazer isso. A gente tem aqui uma multiplicação, né? Então eu posso fazer esse corte. Se eu tivesse uma soma ou uma subtração, eu já não poderia estar fazendo esse artifício. Tudo bem? Tá, então aqui a gente tem 6.400. Agora a gente vai fazer a raiz quadrada, né? Então, peguei um outro canetão, tá? Aqui, ó, 6.400. Ficou só isso aqui, né? 6.400 igual a R ao quadrado. Deixa eu pegar mais uma folhinha para dar mais um pouco de lousa aqui pra gente fazer nossa continha. Aí eu vou subindo. Então, aqui a gente tem, deixa eu subir um pouco.
Pronto. Acho que deu aqui pra ver, né? Tá, então 6.400. A gente tira a raiz do 6.400, então vai ficar assim, ó. Fica raiz quadrada do 6.400 e o R fica sozinho, né? Por que tira a raiz, gente? A gente tem a nossa variável elevada ao quadrado. Esse ao quadrado, esse 2, ele passa pro outro lado também. Assim como passou o π e o que tivesse aqui do lado do R. Esse 2, qual é a operação dele? A operação dele é elevar ao quadrado o R. O contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Tudo bem? Então, esse 2 passa para o outro lado tirando a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 6.400, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Olha a estratégia, né? Então, 8 vezes 10, 80. Portanto, o nosso raio é igual a 80 centímetros. Olha aí. Beleza? Achamos o valor do nosso raio. Era o que faltava para calcular o perímetro, né? Então, o perímetro é igual, voltando, né? Que a gente tinha feito, ó, é igual a 2π vezes o raio. Então, vai ficar perímetro igual a 2 vezes 80. Veja que esse azulzinho é a nossa conta principal, né? A nossa conta primária. Esse vermelho é uma conta de canto de caderno, né? É uma conta secundária. Tá? Vezes π. Meus canetões estão acabando a tinta, gente. Deixa eu voltar para aquele que está melhor. Portanto, aqui vai ficar P igual a 80 vezes 2 dá 160. Olha aí. Então, o nosso perímetro, eu posso sim transformar o π em 3,14. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque o valor da área foi dado com π, sem estar na unidade de 3,14. Então, muito provavelmente ele quer o seu comprimento em π também. Tá? Então, o nosso comprimento ou o nosso perímetro é igual a π é igual a 160. O perímetro, gente, é igual a 160 π centímetros, ok? Bom, então vamos aqui para esse segundo exemplo, esse segundo exercício. Na figura abaixo, ABC é um triângulo equilátero de lado 4, tá? Então vamos colocar 4 nos 3 lados do nosso triângulo equilátero aí. Tá. Calcule o comprimento da circunferência inscrita, né, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí na imagem, mas a gente tem uma circunferência que eu vou até deixar ela um pouquinho mais destacada. Pronto, aqui dentro desse triângulo, tá? Vamos destacar o triângulo também, que talvez ele esteja um pouquinho sumido por causa da claridade. Pronto, a gente tem esse triângulo, temos uma circunferência aqui dentro desse triângulo. Essa circunferência, ela tem por construção um raio, né? A gente chama esse raio de R. E nós vamos calcular o valor desse raio, tudo bem? Então tá. Bom, na verdade a gente vai ter que calcular o valor do raio, por quê, galera? A gente tem que calcular o perímetro depois, né? Ou o comprimento. E o comprimento a gente já sabe que é 2 vezes raio vezes π, né? De acordo com outro exercício que a gente até já usou. Então a gente precisa do valor do raio, tá? Então vamos fazer o seguinte, galera. Primeiro, o cálculo da área desse triângulo. A área de triângulo tem fórmula genérica pronta. É L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Eu não preciso dividir esse cara no meio, calcular teorema de Pitágoras e aí achar a altura para depois fazer outro teorema. Não. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a nossa formulinha genérica. Então, o L é o lado do triângulo, tá? Isso só funciona para triângulos que são equiláteros, tá? Então, a gente tem, ó, 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Potência primeiro, então 4 ao quadrado dá 16, né? Fica então 16 raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4, eu posso dividir, né? Porque a gente tem conta de vezes. Se tivesse um mais ou um menos, não dava para fazer, tá? Então 16 dividido por 4, a gente tem aqui 4, né? Então a área desse triângulo é igual a 4 raiz de 3, tá bom, gente?
Bom, eu vou pegar mais uma folhinha aqui, porque a gente, por enquanto, nós só achamos o valor da área do triângulo, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Então eu vou colocar uma folhinha aqui, ó. Então vamos continuar essa conta aqui. Eu vou puxar um pouco aqui para cima. Tá. Então nós descobrimos o valor da área. A gente quer calcular o valor do perímetro. Para calcular o valor do perímetro, nós precisamos de raio ou diâmetro da nossa circunferência. E aí, gente, como essa circunferência ela é inscrita dentro do triângulo, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode utilizar aquela formulinha que a gente viu em uma aula anterior, que é essa aqui, ó. S por P. Raio é igual a área dividido pelo semiperímetro do triângulo, tá? A gente tem aqui, então, ó, o raio é calculado, então, a área que nós calculamos que é 4, que vale, né? 4 raiz de 3 dividido pelo P, que é o semiperímetro. Semiperímetro é a soma dos 3 lados dividido por 2. Nós já fizemos essa aula, né? 4 mais 4 mais 4 vão dar 12. 12 dividido por 2 dá 6. Ok? Portanto, o nosso raio vale 4, não dá para dividir por 6. Então a gente pode simplificar essa fração por 2, tá? 4 dividido por 2 dá 2, o raiz de 3 dá para manter, opa, 6 dividido por 2 dá 3. Agora sim, a gente tem o valor do nosso raio, agora a gente pode voltar lá para a nossa continha principal, tá? Para nós calcularmos, enfim, o valor do comprimento dessa circunferência. Então, comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π, perímetro, né, ou comprimento. Então fica 2 vezes o valor do raio, 2 raiz de 3 sobre 3 vezes π. Ok? Perímetro é igual a número, não multiplica com fração. Então a gente bota o número 1 para ficar fração com fração. 2 vezes 2 raiz de 3 já dá 4 raiz de 3, né? Olha eu adiantando. E 1 vezes 3, 3. Tá aqui. Prontinho, galera. Calculado o nosso perímetro, né? Perímetro dessa circunferência. 4 raiz de 3 sobre 3π. O 4 e o 3 não são simplificáveis, né? Eles são primos aí entre si. A gente tem um raiz de 3, também é um número irracional. Esse 3 jamais pode dividir por esse 3, porque aqui é raiz de 3 e esse 3 não é raiz de 3, não são coisas iguais ou da mesma família. Então tome bastante cuidado, tá bom? E é isso.